Você já reparou que algumas pessoas parecem envelhecer da noite para o dia, mas ninguém diz o porquê, pois hoje eu vou te revelar algo que quase ninguém tem coragem de falar. O corpo do narcisista, seja ele homem ou mulher, envelhece 3 vezes mais rápido do que o normal. E isso acontece por um motivo que vai te chocar. Não é genética, não é estresse comum, é algo muito mais profundo e sombrio. E o mais assustador? O corpo começa a avisar muito antes da mente admitir. São sinais silenciosos, visíveis e totalmente ignorados por quem vive preso nesse ciclo tóxico. Mas você vai aprender a reconhecer cada um deles agora. E quando você entender esses sinais, tudo vai fazer sentido. A postura que desaba, o olhar que apaga, a pele que reclama, o corpo que colapsa. Fica comigo até o final, porque depois de ver isso, você nunca mais vai olhar para um narcisista da mesma forma. E mais, você vai entender como proteger sua energia antes que esse desgaste invisível também chegue até você. Sinal 1. O rosto perde vida. Muito rápido. O narcisista força tanto a própria máscara que o rosto acaba sendo o primeiro a implorar por socorro. Você já reparou como de repente a expressão dele parece pesada demais para a idade? As olheiras se aprofundam, a pele perde vida e o semblante fica sempre cansado, como se a alma estivesse exausta. É o narcisismo drenando energia em silêncio, cobrando cada esforço de controle que ele faz sobre todo mundo. A confusão interna vira marca facial, a frustração estampa o olhar, e o corpo começa a revelar aquilo que ele tenta esconder com arrogância. A pressão constante para manter a pose perfeita cria um desgaste que nenhum creme reverte. É como se o rosto dele dissesse: "Eu não aguento mais." E aí vem o medo, a culpa e a raiva presa por trás do olhar tenso. Já percebeu como ele envelhece de um jeito estranho, quase acelerado? Isso acontece porque viver em alerta constante consome mais energia do que qualquer pessoa imagina. O corpo sente o impacto da manipulação que ele próprio cria, e essa exaustão emocional vai desenhando cada linha na pele. Se você convive com alguém assim, observe como a expressão muda depois de um conflito. O olhar fica pesado, a pele fica sem firmeza, o rosto entrega tudo. Porque ninguém consegue sustentar uma vida inteira baseada em guerra emocional sem pagar um preço alto. Aqui vai um conselho. Se você estiver sendo manipulado por um narcisista, comece anotando essas mudanças físicas. Isso ajuda a enxergar o ciclo de abuso com mais clareza. E quando você enxerga, você rompe. O rosto do narcisista é praticamente um mapa da tensão acumulada. A falta de brilho, o olhar opaco, a postura sempre rígida, tudo denuncia aquele mundo interno cheio de dúvida, solidão e insegurança. Ele tenta parecer forte, mas o corpo mostra a verdade antes da mente admitir qualquer fraqueza. Isso te ajuda a entender por que o desgaste aparece tão rápido. O narcisismo não destrói só relacionamentos, destrói quem o carrega por dentro. E o rosto é o primeiro a gritar, mesmo quando a boca permanece silenciosa. Sinal 2. Olhos amarelados e sem brilho. Os olhos do narcisista são como janelas que cansam antes do resto do corpo. Eles perdem o brilho rápido, ficam opacos, quase amarelados, como se o mundo interno estivesse apagando aos poucos. Já reparou nesse olhar vazio, desconectado, sem vida? É o narcisismo drenando toda a energia emocional que ele tenta esconder. A confusão que ele cria nos outros volta para ele como um desgaste silencioso. A frustração se estampa na falta de luz. E o corpo começa a cobrar uma conta que ele não consegue pagar. Esse olhar sem brilho não tem a ver com idade, tem a ver com tensão acumulada. A mente dele vive em guerra constante, sempre tentando controlar narrativas, pessoas e situações. E o corpo, coitado, vai perdendo força. Quando o narcisista passa por momentos de culpa ou medo, o olhar denuncia na hora. Pode reparar, parece que os olhos afundam, como se carregassem peso demais. É exaustão emocional pura, transbordando para o físico. O rosto tenta sustentar a pose, mas os olhos contam a verdade. Se você convive com alguém assim, observe como esses olhos mudam depois de uma briga ou de um dia em que ele perde controle. Eles ficam turvos, pesados, sem foco. É como se a mente estivesse tentando esconder um incêndio interno. Aqui vai um exercício prático. Quando notar esse olhar, questione-se sobre o que aconteceu antes. Isso te mostra o padrão de abuso com clareza. E quando você entende o padrão,
Você deixa de se culpar pela confusão que ele te causa. Esse sinal também revela a solidão profunda que o narcisista tenta negar. Ele vive cercado de gente, mas emocionalmente isolado, preso nas próprias inseguranças. E os olhos revelam essa prisão melhor do que qualquer palavra. Já percebeu como o olhar dele nunca transmite paz? Sempre parece inquieto, carregado, cansado de si mesmo. Esse é o preço de viver sustentando máscaras. O brilho some porque o peso interno é grande demais. E quando o olhar apaga, é o corpo avisando que o colapso já começou. Sinal 3. Irritação na pele e mudanças estranhas. A pele do narcisista fala antes dele. Quando o controle escapa, o corpo reage. Manchas aparecem, a pele resseca, coça, inflama. Já percebeu como essas mudanças surgem do nada? Quase como um alerta silencioso? É o narcisismo corroendo por dentro, e o corpo tentando acompanhar uma mente que nunca descansa. A confusão vira tensão cutânea, a frustração vira irritação na pele, e a aparência, que ele tanto preza, começa a denunciar o peso emocional escondido. Essas alterações não são simples detalhes cosméticos, são sinais de colapso interno. O narcisista vive em estado de alerta, sempre com medo de perder controle, e essa guerra constante libera hormônios que detonam a pele. As manchas surgem depois de conflitos. A coceira aparece em períodos de raiva acumulada. A inflamação cresce quando a culpa tenta emergir. O corpo reage porque não aguenta tanta pressão psicológica. E a pele, como sempre, mostra tudo primeiro. Se você convive com um narcisista, observe como a pele dele muda nos dias de tensão. É impressionante. Basta algo ameaçar o ego, e a irritação aparece em horas. Isso te ajuda a enxergar padrões que antes pareciam confusos. Aqui vai uma ação prática. Anote quando essas mudanças surgem e compare com os momentos de manipulação. Você vai perceber como o comportamento dele e as marcas físicas caminham juntos, e essa visão te devolve poder e clareza. A verdade é que ninguém consegue viver em guerra emocional contínua sem que o corpo peça socorro. A pele é a primeira fronteira, e ela reage com sinceridade cruel. A solidão que o narcisista carrega se estampa em linhas finas. A insegurança aparece como vermelhidão. A exaustão emocional vira textura áspera, sem viço. Ele tenta esconder com vaidade, cremes, procedimentos, mas nada cobre o que o narcisismo causa por dentro. A pele sempre entrega o colapso antes da mente admitir. Sinal 4. Perda acelerada de músculo e energia. O narcisista parece envelhecer de um ano para outro, e isso não é coincidência. A perda rápida de massa muscular e energia é um dos sinais mais gritantes de que o corpo entrou em colapso. O narcisismo exige um esforço emocional absurdo, como se ele estivesse sempre lutando contra inimigos invisíveis. E o corpo paga essa conta. O metabolismo desacelera, a força some, a postura enfraquece, a confusão interna vira desgaste físico, a frustração vira fadiga. E de repente ele não aguenta nem a própria máscara. Esse desgaste acontece porque viver em estado constante de controle consome mais energia do que qualquer treino pesado. O narcisista gasta força emocional o tempo todo, analisando, manipulando, antecipando, vigiando. Isso cria um estresse crônico que devora músculos e vitalidade. Já notou como ele parece murchar depois de perder controle de algo? É o corpo reagindo ao medo, à culpa e à raiva que ele não admite sentir. O narcisismo drena por dentro e destrói por fora. Se você convive com alguém assim, observe como a energia dele despenca em dias de conflito. Ele tenta manter a pose firme, mas o corpo entrega o cansaço real. Aqui vai uma ação prática. Quando perceber essa queda brusca, afaste-se emocionalmente. Não caia na culpa induzida, nem tente cuidar do colapso dele. Isso te protege da manipulação e também te mostra que nada do que ele faz é aleatório. Sempre existe um padrão físico acompanhando o emocional. Essa perda acelerada de força também revela a solidão profunda que o narcisista tenta esconder. Ele vive preso em inseguranças que corroem por dentro, e o corpo simplesmente não consegue sustentar tanto peso. A exaustão emocional vira exaustão física, e a vitalidade desaparece, como se fosse drenada por um ralo invisível. Já percebeu isso em alguém? É o colapso acontecendo diante dos olhos. E quando o corpo começa a falhar assim, é porque o narcisismo já passou dos limites há muito tempo. Se tudo isso que você está ouvindo faz sentido para você,
Então você realmente precisa conhecer o e-book que eu deixei no primeiro comentário fixado. Ele é um livro virtual, simples de acessar, chega direto no seu celular ou no seu e-mail e você lê na hora, sem nenhuma complicação. Lá, eu explico passo a passo como quebrar o ciclo da manipulação narcisista com clareza, firmeza e estratégias que já ajudaram muita gente a sair dessa exaustão emocional. E para completar, você ainda recebe 2 materiais que fortalecem toda essa jornada. Um sobre a linguagem secreta do narcisista, para você finalmente entender o que está por trás de cada frase. E outro para reconstruir sua autoconfiança de dentro para fora, no seu ritmo, com segurança. O link está logo aqui embaixo, no primeiro comentário fixado. E, se puder, já aproveita e segue o canal. Assim você continua recebendo conteúdos que realmente ajudam nesse processo de cura e consciência. Sinal 5. Alterações no sono, que deixam marcas. O narcisista vive em alerta constante, como se o mundo estivesse sempre prestes a desabar. Essa tensão contínua destrói o sono dele, e o corpo sente imediatamente insônia, noites picadas, dificuldade para desligar a mente. Tudo isso deixa marcas profundas. Não é só cansaço, é exaustão emocional acumulada. Já notou como ele acorda com o rosto inchado, a expressão pesada e o olhar perdido? O narcisismo não deixa espaço para descanso real. A confusão interna vira noite mal dormida. A frustração vira olheira. Essas alterações no sono não acontecem por acaso. O narcisista tenta controlar tudo e todos, e essa postura ativa a mente de um jeito doentio. Quando ele deita, a cabeça não para. Medo de perder poder, culpa por excessos, raiva por situações imaginárias. O corpo entra em colapso silencioso, enquanto ele finge estar no comando. E o resultado? Um despertar sempre tenso, sempre ansioso, sempre carregado da mesma insegurança que ele tenta esconder. O narcisismo cobra caro. Se você convive com alguém assim, observe como o comportamento dele no dia seguinte revela tudo. O humor fica instável, o olhar fica mais opaco, a impaciência cresce. É como se cada noite mal dormida alimentasse ainda mais a necessidade de controle. Aqui vai uma ação prática. Quando notar esse padrão, não absorva as descargas emocionais dele. Mantenha a distância emocional. Respire fundo e observe sem se envolver. Isso evita que você carregue uma culpa que não é sua. A verdade é que ninguém consegue sabotar o próprio descanso sem pagar um preço alto. O sono é a base da recuperação emocional e física, e o narcisista destrói essa base todos os dias. Ele vive preso entre dúvidas, solidão e inseguranças que o corpo tenta processar enquanto ele insiste em ignorar. Já viu como ele nunca acorda realmente bem? Sempre parece cansado, irritado, desconectado. É o colapso avançando. E quando o sono falha desse jeito, o resto do corpo vem logo atrás. Sinal 6. Inchaços no rosto e no corpo. O narcisista vive drenando energia emocional o tempo todo, e o corpo responde de forma brutal. Inchaço. Acorda inchado, passa o dia com o rosto pesado, e o corpo parece sempre retido, como se estivesse acumulando tensões não resolvidas. Já reparou como esse inchaço aparece principalmente em períodos de estresse e perda de controle? Isso acontece porque o narcisismo cria um estado constante de alerta, e o corpo não consegue recuperar o equilíbrio. A confusão interna vira edema, a frustração vira retenção, e a aparência fica marcada. Esse inchaço não tem a ver com dieta ruim ou falta de água. Tem a ver com guerra emocional. O narcisista vive com medo de perder poder, e essa luta ativa hormônios que bagunçam completamente a retenção de líquidos. O rosto fica deformado ao acordar, as pálpebras pesam, e até a respiração parece mais difícil. É o corpo sinalizando exaustão emocional extrema. Já percebeu como isso piora depois de brigas? A culpa, a raiva e a insegurança ativam ainda mais esse processo. Se você convive com alguém assim, observe como o inchaço aparece nos dias em que ele está mais agressivo, manipulador ou irritado. Isso revela o quanto o narcisismo devora energia por dentro. Aqui vai algo prático. Quando notar esse padrão, use isso como um alerta emocional. Ele está perdendo o controle, e você precisa se proteger energeticamente. Afaste-se. Respire, recupere sua estabilidade. O comportamento dele não é sobre você, é sobre o colapso interno dele. O corpo é honesto quando a mente não é. O narcisista pode negar tudo, pode tentar parecer forte,
mas o rosto inchado mostra a verdade em segundos. É solidão acumulada, insegurança escondida, exaustão emocional que o corpo não consegue processar. Já notou como, mesmo com vaidade extrema, ele não consegue esconder esse sinal? O colapso fica estampado. O narcisismo destrói de dentro para fora, e o inchaço é uma das provas mais visíveis disso. Sinal 7. Tiques nervosos e movimentos involuntários. Os tiques nervosos são um dos sinais mais gritantes de que o narcisista está perdendo o controle interno. Olho tremendo, dedos inquietos, mandíbula travada. Tudo isso aparece quando a mente já não consegue segurar o peso do narcisismo. Esses movimentos involuntários denunciam tensão extrema, mesmo quando o rosto tenta parecer calmo. Já reparou como isso surge nos momentos em que ele se sente ameaçado? A confusão emocional transborda pelo corpo. A frustração vira espasmo. E o medo aparece no tremor. O narcisista vive com a mente acelerada, tentando prever, manipular e controlar tudo ao redor. Esse estado constante de alerta cria descargas de energia que o corpo não consegue administrar. É como um curto-circuito emocional. Os tiques ficam mais fortes quando ele está com culpa, quando sente insegurança ou quando acredita que alguém percebeu suas intenções. É o narcisismo exigindo demais do sistema nervoso. E o corpo reage sem pedir permissão. Se você convive com alguém assim, observe como esses movimentos aumentam após discussões, descobertas ou confrontos. O corpo dele denuncia aquilo que a boca jamais admitiria. Aqui vai uma ação prática. Quando notar esse padrão, não tente acalmá-lo, nem responda à atenção dele. Mantenha sua energia estável e saia do campo de manipulação emocional. Esses tiques mostram que ele está vulnerável, mas não é sua responsabilidade estabilizá-lo. Esses movimentos involuntários também revelam a solidão profunda que ele carrega. O narcisista vive com tantas dúvidas e inseguranças escondidas que o corpo desaba aos poucos. O tremor aparece quando a exaustão emocional bate forte, quando o colapso chega perto. Já percebeu como ele tenta esconder esses tiques com arrogância? Mas o corpo fala mais alto. O narcisismo cobra caro, e o sistema nervoso é sempre um dos primeiros a pagar. Quero que você traduza todo o texto a seguir para russo. Certifique-se disso. Não misture idiomas, tornando o texto de fácil compreensão e palavras faladas no idioma, para qualquer nativo que leia. Não traduza de uma forma robótica, e se atente à coerência e à coesão do texto. Lembre-se que é uma narração feminina. Certifique-se que não irá perder nenhuma palavra. Não quero que você suma com palavras. Irei mandar o texto abaixo. Abra artefato. Sinal 8. Envelhecimento acelerado da postura. A postura do narcisista entrega o que ele tenta esconder com palavras. O corpo começa a envergar, o peito fecha, os ombros caem, como se ele estivesse carregando o próprio peso emocional nas costas. Já reparou como o narcisismo faz ele parecer sempre tenso, rígido e cansado? É o corpo dobrando diante da exaustão emocional. A confusão interna vira curvatura. A frustração vira rigidez. E a tristeza escondida empurra a postura para baixo. Essa postura envelhecida não surge por acaso. O narcisista vive tentando controlar tudo, e esse estado constante de alerta faz o corpo entrar em modo de defesa o tempo inteiro. A musculatura trava, a respiração encurta, o peito se fecha. Ele tenta parecer forte, mas o corpo mostra medo, culpa e insegurança em cada movimento. É impressionante como o narcisismo exige tanto que até a forma de caminhar muda. Ele não percebe, mas o corpo denuncia. Se você convive com alguém assim, observe como a postura dele piora em momentos de conflito. Ele fica mais curvado, mais tenso, mais pesado. É como se cada manipulação acumulada deixasse uma marca física. Aqui vai algo prático. Quando notar isso, use como alerta emocional. Ele está mais vulnerável, mais instável e mais propenso a descontar tensão em você. Mantenha distância emocional e fortaleça seus limites internos. Esse envelhecimento acelerado do corpo mostra a solidão profunda que o narcisista tenta negar. Ele vive preso em raiva, dúvida e exaustão emocional, e o corpo simplesmente não aguenta tanto peso. Já viu alguém parecer mais velho do que realmente é? O narcisismo faz exatamente isso. Destrói de dentro para fora. A postura entrega o colapso antes mesmo do rosto admitir. E quando o corpo dobra, é porque a alma já vem dobrando há muito tempo.
Se tudo o que você ouviu hoje fez sentido e você realmente quer romper esse ciclo de dor, comenta aqui embaixo. Eu escolho minha paz. Essa frase simples já é o primeiro passo para você recuperar algo que o narcisismo tirou de você por muito tempo. E eu sei, você está cansado, exausto emocionalmente, cheio de dúvidas e inseguranças. Mas isso não significa fraqueza. Significa que você já percebeu que merece mais do que essa confusão toda. E é exatamente por isso que você precisa ler o e-book que eu deixei no primeiro comentário fixado. Precisa, não é escolha. Porque é um guia direto, claro, firme e completamente voltado para quem viveu essa dor na pele. É um livro virtual, simples de acessar, que chega direto no seu celular ou no seu e-mail, perfeito inclusive para quem não tem familiaridade com tecnologia ou já está numa fase da vida com mais dificuldade para acompanhar. Você abre, lê no seu ritmo, sem complicação. E junto dele, você também recebe 2 materiais que completam toda essa jornada. Um explicando a linguagem oculta do narcisista, para você finalmente entender o que ele realmente quer dizer por trás de cada frase. E outro, para reconstruir sua autoconfiança e sua força emocional de dentro para fora, porque depois de tanto desgaste, você merece se reencontrar. O link está aqui embaixo, no primeiro comentário fixado. É só clicar e receber direto no seu celular. E antes de sair, se inscreve no canal e ativa as notificações. Aqui você nunca vai caminhar sozinho ou sozinha. Sempre vai ter um lugar seguro para aprender, entender, se curar e seguir em frente com força e clareza. Até o próximo vídeo.